Olá, boa noite, tudo bem? Paz e graça da parte do Senhor Deus. A você que nos ouve neste momento, que o Espírito do Senhor Deus possa falar comigo e com você nesta noite maravilhosa, amém? Voltemos à série Corpo, Alma e Espírito. E hoje nós vamos falar de algo bem interessante. Por exemplo, nós estudamos os dois primeiros temas, não é? Que foi falando ali sobre o primeiro tema, por exemplo, só recapitulando, nós falamos sobre alma com conotação de vida. E a gente viu ali, não é, o sentido de alma na colocação ou na conotação de vidas. E que bom, não é, poder estudar dessa forma. Já na segunda parte, nós estudamos sobre alma com a conotação de uma pessoa ou a colocação de uma pessoa. Essa é a segunda, não é, parte. E hoje nós vamos falar da terceira, não é, falar sobre alma com conotação de coração. Será que está na Bíblia? Bem, é disso que trataremos nesta, não é, nesta série, ou seja, na mensagem de hoje, tá certo? Mas antes de nós orarmos para iniciarmos o estudo, eu queria convidar você, não é, apelar a você que se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, não é? Se inscreva para que você possa usufruir daquilo que vai chegar aí, porque essa série tem muitas coisas a ser ainda, não é? Ensinada aí. Por exemplo, nós depois vamos começar, as próximas mensagens vai falar sobre espírito com conotações diferentes. E são muitas, não é? São vários os sermões que vai chegar ali, não é? As meditações falando sobre espírito com conotações diferentes. E também vamos estar gravando o Apocalipse, verso por verso. Tá uma coisa maravilhosa. Mas se você não se inscrever aí, não tem como o YouTube te informar, tá certo? Deixe também lá seu like, tá certo? Seus comentários para que a obra do Senhor Deus cresça. E não esqueça também de compartilhar e convidar a pessoa para participar com você dessa série, amém? Ore comigo daí de onde você está nesse momento para que nós iniciemos assim o estudo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, que temos de ouvir Tua palavra neste momento, com este tema maravilhoso, onde nós vamos falar hoje sobre a alma com conotação de coração, Senhor. Então, bom é poder estudar a Bíblia, deixando ela falar conosco, deixando ela própria se interpretar, porque a Bíblia, Senhor, é a sua própria intérprete. Senhor Deus, abençoa a pessoa que ora comigo neste momento e que ela entenda aquilo que será dito pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém. Já pegou sua Bíblia? Abra ela, por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 34, versículo, vamos pegar do 1 ao 3 para que nós entendamos o contexto do que está dizendo o texto, tá certo? Aqui está dizendo na versão que estou usando. Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz, não é, a Jacó. Ou seja, Diná, ela era filha de Lia, que dera à luz, ou seja, concebeu e deu uma filha a Jacó. O nome dela era Diná, não é? E essa diz o verso 2, saiu para, ainda no verso 1, saiu para ver as filhas da terra, lá em Sique, onde Jacó estava, tá certo? E depois diz o texto aqui no verso 2, viu a Sique, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra. A versão de Bíblia que diz governador daquelas terras. E tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Terá a versão de Bíblia que diz que ele teve, não é? Ele praticou relação sexual com ela, né? Ele teve relações sexual com ela, a força, ou seja, ele praticou o estupro, não é? Ele forçou aquela moça a manter o ato, não é, do sexo com ela, por força. Esse rapaz, ele não se conteu quando viu, não é, a Diná, filha do Jacó. Eu imagino a beleza dessa moça, não é? Porque ele não aguentou e acabou fazendo isso. Um homem completamente desequilibrado. Mas veja o que diz o verso 3, que é aqui onde está o início do assunto que nós trataremos nessa noite. Verso 3. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e a amou, a jovem, e falou-lhe ao coração. Sua alma está dizendo aqui no versículo 3, sua alma se apegou a Diná.
filha de Jacó, e ele amou a jovem. E também falou-la, não é? Diz aqui o texto, e ele falou-lhe ao coração. Terá texto que diz, e ele se apaixonou, seu coração ficou completamente, não é, alucinado por aquela jovem. Mas sabe uma coisa que é importante você notar aqui nesse verso? É que diz que a sua alma se apaixonou pela filha do Jacó. Alma aqui no sentido de coração. Se você pegar uma versão mais original, você vai ver que ela já vai direto no ponto. Ele diz, e o seu coração se apaixonou por a filha do Jacó. Mas sabe de uma coisa? Dentro do contexto, alma com conotação de coração. Queridos, agora imagina comigo, se uma alma é algo, é um espírito desencarnado, quando você morre, a carcaça, corpo apodrece, e sai então um espírito que fica por aí, e o texto aqui, levando para o lado, olhando por essa, não é? Por este caminho, por este raciocínio de pensamento de algumas pessoas, por esta interpretação, então você vai entender que os espíritos de quem morre até se apaixona, não é? Ama pessoas que têm vida nessa terra. Como é que pode isso? Então você percebe a loucura das más interpretações da Bíblia, querido. Nós deveríamos deixar a Bíblia falar. Ela própria é sua intérpreta. A Bíblia não precisa de ninguém para interpretá-la. A Bíblia só precisa que seus leitores compreendam o que ela está dizendo. Nunca se passou pela mente do Senhor, tampouco pela mente dos escritores, não é? Da Bíblia. Quando eles escreveram a respeito de alma, nunca se passou pela sua mente, não é? Esse pensamento que hoje muitos seguem de dizer que alma, não é algo que sai de uma pessoa, que desencarna de uma pessoa quando ela morre, e essa alma agora, por sua vez, ou ela vai para o céu, se ela era uma pessoa boa, ou então ela fica, não é? Encarna nas pessoas, ou vai para o inferno. Isso é uma das fábulas do diabo, não é? Muito acreditada da parte de algumas pessoas. Muitas pessoas que são evangélicas e que pregam o evangelho, eles andam enganados com essa heresia, e agora, por suas vezes, eles ensinam isso às pessoas. Então, querido, tenha muito cuidado para onde você está levando a interpretação da Bíblia. Como você está interpretando, não é? O texto. A Bíblia não quer dizer isso. Então você percebe? A primeira vez que nós estudamos, falamos sobre alma, não é? No sentido, por exemplo, de vida. Percebe quando a gente começa estudando a Bíblia, falando aquilo que realmente ela quer dizer? Entendendo, não é? Aquilo que ela realmente quer dizer? Depois, na segunda parte, que foi o que eu falei, nós estudamos ali alma no sentido de pessoas, viva e não morta. E a gente estudou tudo isso, está lá no YouTube já postados essas mensagens. E hoje nós estamos ali vendo, por exemplo, a alma agora no sentido de coração. Sabe, querido, quando nós estudamos a Bíblia, deixando ela falar com a gente e pedindo a orientação de Deus, a nossa mente fica, não é, muito aberta com relação àquilo que Deus está nos dizendo. E o Senhor Deus gostaria muito que seus filhos compreendessem aquilo que Ele nos diz. Sabe, irmãos, o problema é que muitas pessoas, eles isolam um texto da Bíblia e eles começam ali agora forçando a barra, forçando a Bíblia a dizer uma coisa que nunca se passou na mente dos escritores dela, nem tampouco do Senhor Jesus, quando eles, não é? Quando Ele inspirou seus profetas a escreverem este livro tão sagrado chamado de Bíblia. E perceba que não é um texto isolado que nós estamos aqui tratando dele. Veja, por exemplo, no livro de 1 Reis, não é? No livro de 1 Samuel, perdão, capítulo 20, verso 17, para você ver que isso não é um assunto, um texto isolado, porque talvez alguém possa dizer assim, mas qual é os outros textos que está falando disso? Capítulo 20, o verso 17, olha o que vai dizer. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma.
sentido de coração, olha que coisa interessante. E lembrando, na maioria das vezes, quando a Bíblia está falando do coração, está se referindo à nossa própria mente. Lembre-se disso. Coração não pensa. Coração é um órgão que temos dentro de nós, não é? Que é a fonte da vida, ou seja, o coração é quem ele manda sangue, ele bombeia o sangue, não é? Para toda parte do nosso corpo. Para o mais longínquo do nosso corpo, que é os dedos, tanto dos pés como das mãos e o nosso cérebro. Se ele parar, acabou-se a vida do nosso corpo. Então ele também é a fonte de nossas vidas, da nossa vida. Mas sabe de uma coisa, querido? O texto está dizendo que ele amou de toda a sua alma, com toda a sua alma. Era um amor profundo que ele tinha, não é? Você conhece a respeito da amizade de Jonatas e Davi. O Jonatas se apegou tanto ao Davi que, não é? Até arriscou sua vida pelo servo de Deus. E o texto termina dizendo no versículo 17 que diz o versículo 17 do capítulo 20, e ele diz que o amava com todo o amor da sua alma, ou seja, no sentido, com todo o amor do seu coração que ele possuía. Que coisa interessante, não é verdade? Então percebe uma alma que ama, uma alma que se apaixona, uma alma que, não é, pratica sexo, como no caso do filho do Amor, não é? E aí? Percebe, querido, que o texto bíblico, se observado com oração e cuidado, com paciência, com um pouco de calma, vai jogar essa tese toda por terra, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, essas heresias que têm sido ensinadas, não é, há séculos. Isso vem de muito longe, não é? Então você percebe que, se você reparar pelas lentes, não é, espiritual, pelos olhos da fé espiritual, você vai começar entendendo que, não é, tá errado esse negócio que estão ensinando por aí, de que ao eu morrer vai sair de dentro de mim, não é, um espírito desencarnado, e esse espírito ou vai vagar ou encarnar, ou vai para o inferno ou para o céu. Não existe isso. Isso é um engano dos piores que existe, não é? Não se deixe seduzir por tal tipo de coisa. Veja um terceiro versículo, que é dessa vez 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 11. Veja o que está escrito. 1 Reis, capítulo 11 e o versículo 37. Falando aqui, não é? Aias prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Está lá em cima em negrito, acima do capítulo, não é? Acima do verso 26. Então, se você olha no verso 37, veja que tipo de profecia ele deu para o Jeroboão. No verso 37. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. Olha que coisa interessante. Está dizendo, e tu reinarás, Jeroboão, tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Então aqui a gente vê que uma alma deseja, uma alma reinando. É óbvio, né? Quando nós entendemos que alma está se referindo a uma pessoa, não é? Aí sim. Quando nós entendemos que, no caso aonde estamos estudando, a alma está se referindo aqui, no caso dizendo que a alma deseja e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, ou seja, que desejar teu coração. Quando nós estudamos alma entendendo na conotação de vida de uma pessoa, e no sentido aqui como estamos estudando de coração, repito, aí é outra coisa, colocando cada coisa no seu lugar, sem querer ultrapassar os limites da Bíblia. Isso fica muito claro à nossa mente quando nós deixamos a própria Bíblia se explicar para nós, leitores dela. Então percebe, amigo ouvinte, que a alma aqui está falando no sentido de coração. Reinarás, não é? Tomar-te-ei, reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, ou seja, ou o teu coração. Terá a versão de Bíblia que já vai dizer diretamente assim. Então por que forçar a barra? Para que forçar o texto da Bíblia a dizer o que ele não tem em nenhum momento desejo de dizer isso, o escritor da Bíblia?
E um outro texto que nós encontramos, por exemplo, acho que até já li no assunto anterior, é o texto muito conhecido lá, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, vai nos dizer o seguinte. Atos, capítulo 2, verso 43, está escrito assim: em toda e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Está dizendo, em cada alma havia temor, não é? Em sentido de respeito, reverência ao nome de Deus e não de medo. Em cada alma, ou seja, em cada coração, em cada pessoa, em cada vida, havia temor. Você percebe isso, queridos? Então, querido, essa é a maneira correta de nós examinarmos as Escrituras. Não forçando a barra. E então aí agora você vai ser um homem ou uma mulher, não é? Como diz Paulo a Timóteo, não é? Em uma de suas cartas, ele diz: procura isto, te apresentar diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, não é? Então, querido, para você manejar bem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você precisa pedir a orientação do Espírito Santo para que nos ajude a compreender. Estude a Bíblia deixando o Espírito Santo ser realmente o nosso professor. O problema é que tem muitos estudiosos da Bíblia que quer ser agora, não é o professor dela, ou o professor do Espírito Santo. Sabe, querido, a Bíblia é quem nos ensina. Entende isso? A Bíblia não precisa que eu ensine ela, porque a Bíblia ela foi feita para nos ensinar. É isso que o leitor da Bíblia tem que entender. Entende isso? Agora, de onde vem então essa lenda? Como é que começa surgindo então, ó, esse grande engano? Porque se usam textos da Bíblia. Por exemplo, vamos usar um dele aqui, que é Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Falando sobre o quinto selo, a abertura do quinto selo. Veja o que está escrito nesses 3 versos. Esse é o anjo, não é o Senhor, por meio do anjo, entregando esse relato a João. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, olha que coisa, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. João está tendo uma visão do céu, e aqui está dizendo que quando ele abriu o quinto selo, quando o cordeiro abriu o quinto selo, então a primeira coisa que ele vê é a alma, são as almas daqueles que tinham sido mortos, não é? Diante do altar ele viu essas almas, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Muitos usam esse texto, sabe? E outros tantos demais que tem na Bíblia. E olha aqui, irmão, almas, e elas estão no céu. Então eu provo por esse texto que a alma, quando morre, quando a pessoa morre, a alma desencarna e ela vai ou para o inferno ou para o céu. Ou então encarne alguém ou fica por aí vagando. Medite direitinho, com calma. Que céu seria esse? Primeiro, no céu não tem altar de sacrifício, de holocausto. Não tem. Tire isso de sua mente. Não tem. Me mostra um texto na Bíblia onde está dizendo que no céu tem um altar, não é, de holocaustos, de sacrifício. Não é? Segundo, o único altar que tem lá, que fala que tem lá no céu, é um altar onde se oferece incenso, que não é misturada com as orações, símbolo das orações. Mas o incenso é símbolo de oração. Esse sim. Outra coisa, para nós como leitores da Bíblia meditar. Que céu seria esse? Pense no céu, não é? Aonde tem pessoas com o coração cheio de vingança. Porque está dizendo que... Veja o que está dizendo aqui, olha. No verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não vingas, nem... Está dizendo aqui, ó, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a visão é muito óbvia, né, que João está falando aqui de que ele está vendo isso no céu. Obviamente ele está
não é, em visão aqui, vendo essas almas no altar, e esse altar deixa entender que seria no céu. Mas, amados, que céu seria esse onde tem pessoas com o coração, onde as almas, não é, estão ali com o coração cheio de vingança, implorando, clamando para que Deus faça justiça, ou seja, destrua aqueles que fizeram mal a eles, mataram eles? Será que realmente é isso que o texto está querendo dizer? Bem, que está fazendo uma alegoria aos mártires, está sim. Mas é muito óbvio que isso não pode ser diretamente no céu. Que essas almas não estão literalmente lá. De jeito nenhum. Deus está mostrando aqui, não é? Que com isso que esses mártires, o que aconteceu com eles, essas pessoas que foram martirizadas por conta da palavra de Deus ou do testemunho que seguraram, eles não estão esquecidos diante de Deus. E que um dia vai chegar o momento de Deus fazer justiça, não é? Então eles não estão lá clamando. Que céu seria esse, querido? Onde existe um altar, pessoas sofrendo lá com o coração cheio de angústia, não é? E de vingança, querendo vingança, clamando por vingança. Isso não tem condição, não pode ser. Então cuidado com essa interpretação, não bate o texto. Depois ele vai nos dizer no versículo 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, não é? Símbolo de pureza, da justiça de Cristo, e também, claro, não é? Dos seus atos justos, abnegados que viveram aqui na terra. E é dito a ele uma coisa bem interessante, roupas brancas, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E diz que ali eles foram consolados, né? Mas que eles deveriam repousar um pouco. Então o texto, se não tivermos cuidado, deixa entender que está havendo um diálogo, não é, ali entre os vivos, não é? Há uma conexão, há um contato entre os mortos e o céu. E não é isso que a Bíblia está ensinando, de jeito nenhum. Mas eu não vou entrar nesse assunto tanto, sabe por quê? Porque nós vamos estar gravando o Apocalipse verso por verso. E nós vamos entender isso à risca, tá certo? Pelo YouTube. Apocalipse, verso por verso, nós vamos estar gravando, tá certo? Então por isso que você já deve se inscrever aí para você acompanhar todas essas mensagens. Por que essas vestiduras brancas? Que vestidura branca foi essa que foram dadas a eles? Será que é realmente somente símbolo da justiça, da pureza? Ou será que tem mais algo querendo, não é, que deve ser entendido aqui? Isso e muito mais nós vamos aprender lá. Então, filho, foi daí que surgiu esse tipo de coisa. Alma, não porque a alma está no céu, a famosa parábola de Lázaro, não é? Do rico pai Abraão e Lázaro. Entende? Tudo essas coisas, querido, que precisa ser, não é, observada com as lentes, não é? Com os olhos espiritual, com o poder de Deus, com o Espírito Santo, com oração e jejum, para que nós venhamos a compreender a Bíblia da maneira como ela quer se explicar até nós. Não queira explicar a Bíblia. Não podemos nem acrescentar, nem tampouco diminuí-la. E quando nós forçamos a barra, há um perigo. Porque eu compreendo errado e agora vou ensinar isso errado às pessoas. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Então nós vimos hoje, não é? Na meditação de hoje, na mensagem de hoje, que a alma tem várias conotações com relação a ela, tá certo? E o próximo estudo que nós vamos enveredar por eles, agora que nós vamos iniciar nele, por exemplo, é espírito com conotações diferenciadas. Nós vamos ver vários, não é? Vamos fazer uma análise agora do espírito com várias conotações. Será que todos os textos que estão na Bíblia, que todas as vezes que está falando de espírito, está falando sobre espírito desencarnado, Espírito Santo? E aí, será que é realmente isso? Então nós vamos estudar isso, tá certo? E eu te vejo, se Deus assim permitir, na próxima gravação. Entendeu, querido? Que Deus te abençoe ricamente e que possamos estudar pelo poder de Deus a Bíblia como realmente ela é e como ela quer se expressar para nós. Então não perca essa série, não deixe de acompanhar esse tema corpo, alma e espírito, colocando cada parte no seu lugar. Que Deus abençoe você. Fica na paz. Não esquece de compartilhar.
com as outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima gravação.